Meu nome é Fábio Luiz de Geroni e no último episódio nós falamos sobre os diferentes elementos que compõem os fechamentos externos e internos da construção de light steel frame. Nesse episódio eu vou conversar com você, construtor, engenheiro, mas principalmente com você, arquiteto, porque nós vamos falar sobre desempenho térmico e acústico das construções. Eu vou te falar uma coisa. Tem sido um grande desafio a gente atender às normas de desempenho com a construção que a gente tem feito convencional. Por quê? Porque a gente faz tudo sempre muito igual. No light steel frame, o legal é que ele já nasceu com esse conceito de desempenho nele. Ele tem ferramentas diferentes para a gente fazer diferentes ambientes. Nós não vamos construir tudo igual. Eu vou te fazer um desafio. Suponha que nós vamos construir uma garagem e um quarto. Será que a garagem tem que ter o mesmo desempenho térmico e acústico do quarto? Vou te fazer mais uma provocação. Vamos andar um pouquinho mais. Suponha que nós vamos fazer o quarto do nosso filho músico, que toca bateria. Será que o desempenho térmico, principalmente o desempenho acústico, do quarto dele é igual ao da cozinha? Não. A gente não deve construir tudo igual. Então, eu vou te dizer o seguinte: você quer aprender como faz isso com qualidade, com eficiência, dentro de um conceito novo? Então vem comigo. Vamos começar entendendo o desempenho térmico. Tecnicamente, como é possível medir o desempenho térmico em diferentes tipos de materiais? A gente observa o coeficiente térmico dele, conhecido como K. Um material com K igual a zero seria o isolante térmico perfeito, pois não conduziria nada de energia através dele, o que significa um isolamento total, K igual a zero. Um K igual a 1 seria o pior isolante térmico possível, pois ele transmitiria 100% de energia através dele. Ou seja, K é um fator de condutividade térmica inversamente proporcional. Vamos começar pela nossa tabela de isolação térmica. Vamos classificar em três grupos: poliuretano ou PIR, EPS e as lãs em geral. Vamos olhar qual é o coeficiente de condutividade térmica de cada um deles. O do poliuretano é 0,016. O do EPS ou isopor é 0,039. E as lãs variam entre 0,4 a 0,5. Vamos então começar a aprender e distinguir o que é cada um desses produtos. Vamos começar pelas lãs. A princípio vamos falar das lãs incomburentes, ou seja, aquelas que não pegam fogo, tá? São duas, a lã de vidro e a lã de rocha. Vamos começar pela lã de vidro. A lã de vidro é uma fibra mineral fabricada com milhares de filamentos de vidro com um aglutinante. O espaço livre de ar entre as fibras aumenta a resistência à transmissão de calor e melhora o desempenho acústico. A lã de rocha é feita de rocha basáltica vulcânica e outros materiais retirados da natureza, que passam por uma fusão a 1500 graus centígrados e são transformados em fibras por centrifugação. Depois eles são aglomerados com resinas e aditivos. Agora vamos falar da lã retardante à chama. O que é retardante à chama? É um produto que ele pega fogo, mas que esse processo ele é muito lento e ele é autoextinguível. Ou seja, uma vez que eu retirei a fonte de calor, a fonte de fogo, ele cessa a combustão. Ou seja, enquanto eu tenho chama, eu tenho combustão. Tirei chama, está extinta a combustão. E quando eu tenho chama, essa combustão ela é bastante lenta porque a gente tem um retardante à chama. Então, quais são os produtos que nós vamos conversar mais comumente encontrados no mercado que são comburentes? Lã de PET, PUR e EPS. Vamos começar pela lã, que tem um K entre como todas as outras lãs, tanto a lã de PET, a lã de rocha, a lã de vidro, elas têm um K entre 0,4 a 0,5. Mas vamos falar especificamente aqui sobre a lã de PET. É uma lã feita com fibras muito leves de poliéster, que passam por um processo de compactação a baixa temperatura e pressão. Entendendo o que é a lã de PET, ela é sobra de tecido, principalmente de poliéster e de garrafa PET, tá? Ou seja, ela é 100% feita a partir de reciclagem
e é um produto bastante bom de manusear e bastante econômico. O custo dele é muito interessante. Agora nós vamos falar do segundo produto comburente, que tem um custo muito bom e uma eficiência térmica também bastante boa. O K desse produto é 0,039, que é o EPS. O que é EPS? Extrused Polystyrene Expanded, ou seja, poliestireno extrusado e expandido. É o isopor que a gente está acostumado a ver. É muito econômico, muito leve, muito barato, tá? E dá uma boa eficiência térmica e acústica. Mas se a gente for precisar e for falar de eficiência perfeita, nós vamos ter que falar a melhor de todos os produtos na questão térmica, nós vamos falar do poliuretano. Nós temos aqui dois casos de aplicação de poliuretano. Uma aplicação mais antiga, isso a gente está fazendo aqui, ó, vendo ele aplicar o poliuretano num wood frame, tá? Mas como nós estamos falando de construção a seco e de construção industrializada, isso aqui tem que ser deixado para trás. Hoje, qual que é o melhor modelo de você fazer? É usar painéis termoacústicos feitos em poliuretano. Existem também os painéis feitos com EPS, mas eles são o jeito mais atual, mais moderno de fazer o isolamento térmico das nossas construções com esses elementos. Ainda falando de poliuretano, nós temos dois tipos, PUR e PIR. O PUR, ou basicamente poliuretano, ele é fabricado com dois componentes, isocianato e poliol. Ele tem um custo menor, mas ele queima mais rapidamente. Já o PIR, poliisocianurato, é a evolução do PUR. A sua composição química faz com que a combustão ocorra de uma forma mais lenta, ou seja, esse produto é muito eficaz em caso de incêndio. Comparando então a nossa construção a seco com uma construção convencional, pelo fato de estarmos utilizando produtos que possuem eficiência térmica muito melhor, PUR, PIR e LANS, nós vamos ter um resultado indiscutível muito melhor na construção. Agora vamos pensar como que a gente faz também para ter esse desempenho ótimo na questão acústica. Em acústica temos que levar em consideração duas situações, do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, ou inteligibilidade do som, vamos ver que a reverberação dificulta o entendimento. Para isso ficar mais claro, olha, tem um videozinho aqui que deixa isso muito bem resolvido. Vamos assistir. A qualidade acústica no ambiente influencia fortemente o aprendizado dos alunos. A qualidade acústica no ambiente influencia fortemente o aprendizado dos alunos. A voz do professor precisa chegar a todos de forma clara e inteligível, sem a necessidade de gritar ou de usar o microfone. A voz do professor precisa chegar a todos de forma clara e inteligível, sem a necessidade de gritar ou de usar o microfone. Isso só acontece com eficiência quando não há excesso de reverberação no ambiente. Isso só acontece com eficiência quando não há excesso de reverberação no ambiente. A gente viu aqui nesse vídeo como é importante a gente ter um ambiente tratado para que a gente tenha inteligibilidade do som. Olha que diferença quando a gente faz uma construção bem feita, em que a gente usa os elementos certos, para quando a gente não usa. Você viu o caso 1 do caso 2. E como que a gente faz para eliminar esse eco ou essa reverberação? A gente utiliza elementos absorventes na construção, como por exemplo o gesso acústico, que a gente assistiu no último episódio. Lembra que a gente viu aquele gesso furadinho, ó, esse daqui, ó, com essa imagem, tá vendo esse forro? Tá vendo? Esse forro, por ele ter esses furinhos, ele faz a absorção do som e evita a reverberação. E aí você tem aquele resultado. Nós podemos ainda aplicar buffles ou nuvens acústicas, como a gente viu no vídeo. A gente, lá naquela sala de aula, tinha uma série de nuvens acústicas coloridas que fizeram a absorção do som, assim como o forro acústico. Então, a gente aprendeu como que a gente trata o ambiente interno. Agora vamos entender do ponto de vista externo, ou seja, como que a gente produz um isolamento acústico do ambiente. A gente não quer que o som saia de dentro para fora e nem que o som entre de fora para dentro.
Vamos dar um exemplo para isso ficar claro, um exemplo da necessidade de isolar um ambiente de dentro para fora. Ou seja, quando a gente não quer que o som saia para fora da edificação. Por exemplo, uma casa de show ou um teatro, a gente gostaria que o som exagerado no ambiente interno, aquele som tremendo, não seja ouvido pelos vizinhos. Ou seja, a gente quer isolar o som de dentro, não vá para fora. Mas existe também o caso em que a gente queira isolar o som que vem de fora para dentro. Vamos dar um exemplo de um saguão de aeroporto em que a gente tem a chegada dos aviões, que é aquele ruído ensurdecedor de um Boeing descendo. Como que a gente faz? A gente quer isolar o som de fora para dentro. Ou um segundo exemplo, um estúdio de gravação em rádio e TV. A gente não pode ter nenhum som interferindo na nossa gravação. A gente quer evitar que o som de fora entre para dentro. E como que a gente faz isso? Então, vamos entender esse conceito massa, mola, massa. O que é isso? É um sistema que a acústica é constituída basicamente de 3 meios que atenuam as ondas sonoras, cada um deles tornando-as menos intensas. Ou seja, a gente tem um sistema massa, mola, massa. A massa é sempre um elemento de alta densidade. Por exemplo, gesso acartonado ou placa cimentícia. Ele é um elemento bastante denso que absorve muito bem as frequências graves. Já as agudas são absorvidas por um elemento mole, de baixa densidade, um elemento flexível. E depois a gente coloca na sequência um segundo massa, um segundo elemento de alta densidade. E essa alternância entre alta densidade, baixa densidade, alta densidade, faz com que as frequências sejam absorvidas no caminho, tá? A gente vai fazendo a frequência sendo absorvida, a grave no elemento massa, depois a aguda que passou no elemento mole. O elemento mole é normalmente lã de rocha, lã de vidro, as lãs, o EPS, o poliuretano, eles são elementos de baixa densidade moles, né? E eles absorvem, como eu falei, muito bem as frequências agudas. A sequência dessas frequências, a sequência desses elementos vai absorvendo as ondas. E aí nós temos um isolamento acústico no final do ambiente, ou seja, a gente evita que o som saia de dentro para fora ou ele entre de fora para dentro. A gente absorve esse som, diferente da reverberação que a gente tem no ambiente interno. Ou seja, a gente tem 2 tipos de isolamento acústico. Os internos, que a gente evita a reverberação, a gente mata o eco e a reverberação, e os elementos externos, que a gente faz o isolamento do ambiente de dentro para fora, de fora para dentro, que é o caso aí com massa, mola, massa. Nós acabamos de aprender como a gente faz uma edificação com ótimo desempenho térmico e acústico nas paredes e nos forros. Mas agora chegou a hora da gente fazer a parte elétrica e hidráulica dessas paredes e forros. Quer aprender como a gente faz isso? Assista o nosso próximo episódio. Mas se você tem uma dúvida, uma observação, quer fazer uma pergunta, coloca aqui nos nossos comentários, eu vou ter prazer em te responder. Deixa aqui, me diz o que você faz, de que cidade você é, qual o seu nome, que eu vou ter o tremendo prazer de te responder. Te aguardo no próximo episódio.